Então vamos lá, pergunta na tela. A dúvida de hoje é a seguinte: aceitei Jesus em minha vida há mais ou menos um ano, mas não consigo ter a certeza de que eu sou salva, de que viverei no céu com Deus. Eu sempre me pego com muitas dúvidas sobre isso, se realmente Deus me escolheu. É possível termos essa certeza da salvação de acordo com a Bíblia? Muito obrigado, querida irmã, por dividir com a gente essa angústia, e hoje eu vou te dar certezas a respeito desse assunto, sempre utilizando a Bíblia. E você que me assiste agora, tem alguma dúvida da palavra de Deus? Coloca aqui nos comentários, a sua dúvida pode ser escolhida. Temos colocado vídeos aqui no canal, sempre de segunda a sexta às 15 horas, vídeos novos com perguntas interessantes da palavra. Então, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Dá uma olhadinha embaixo desse vídeo se você já se inscreveu no canal. Se ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição agora, é gratuito, é aqui no YouTube, você não tem nada a perder, só tem a ganhar conhecimento da palavra de Deus. E para você que é a primeira vez aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, eu sou autor desse canal, sou também autor do blog esboçandoideias.com, e a minha missão é ajudar pessoas a crescer no conhecimento da Bíblia sem linguagem teológica difícil. Então, para isso, desde já, te convido, vamos até a minha lousa de explicações, aprender mais sobre certeza da salvação, mas não antes de você deixar o seu like. Deixa o seu like, compartilha aí o nosso vídeo, curta o nosso canal para que você possa nos ajudar a alcançar mais vidas. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela. Comecemos com João capítulo 10, verso 28, um dos textos mais lindos da palavra de Deus, onde o Senhor Jesus está falando de suas ovelhas. E ele diz o seguinte: eu lhes dou a vida eterna. E diz o texto, jamais perecerão. As minhas ovelhas, o Senhor está dizendo aqui, jamais perecerão. E ninguém, preste bem atenção nessa expressão, ninguém as arrebatará da minha mão. Queridos, a Bíblia nos chama a sermos pessoas de fé. Aliás, se você pegar lá a definição de fé em Hebreus capítulo 11, verso 1, vai falar que é a certeza. Ou seja, o Senhor quer que nós sejamos pessoas que creem na obra que Ele fez por nós. Mas, estranhamente, muitos cristãos na nossa atualidade têm mais dúvidas do que certezas. Isso mesmo, tem gente que acorda achando que é salvo hoje, mas amanhã acorda e pensa que não é mais salvo. E temos ainda algumas pessoas que afirmam que nós só teremos certeza, de fato, de que nós somos salvos lá no final de tudo, quando a gente estiver diante do próprio Senhor. Aí sim eu vou saber exatamente. Mas esse é um ensino totalmente estranho, pois a Bíblia diz exatamente o contrário a respeito da salvação. E eu vou te mostrar agora uma coisa muito importante. Vou te mostrar que a palavra de Deus nos ensina em muitos textos que nós podemos ter certeza da nossa salvação agora mesmo. Sim, isso mesmo. Inclusive, a palavra vai nos ensinar que essa é a vontade de Deus, que a gente tenha certeza. Por isso eu quero pedir a você, antes de fazer qualquer comentário, veja esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar muitos ensinos aqui, muitos versículos, e eu quero que você, fique até o final e veja todos os argumentos para que você também tenha essa certeza e aí possa comentar aí nos comentários: eu tenho certeza da minha salvação no nome de Jesus, ok? Vamos lá então. É possível ter certeza da salvação porque o Espírito Santo dá para mim e para você, que somos servos do Senhor, essa certeza. Vou te explicar tudo rapidinho, mas antes, olha só, temos aqui o nosso curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa com vagas abertas, ok? Primeiro link fixado aqui nos comentários tem mais informações. Olha esse texto que fascinante, Romanos 8,16. O próprio Espírito, está falando aqui do Espírito Santo, testifica com, observe bem, juntamente com o nosso Espírito, que nós somos uma coisa, que é o quê? Filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos. Não é que talvez nós somos, que talvez sejamos no futuro, mas que nós somos filhos de Deus. Isso significa que o Espírito Santo, ele pode nos dar a certeza, ou seja, testificar, deixar claro em nosso coração que realmente nós somos filhos de Deus, ou seja, que nós somos salvos. Porém, preste bem atenção que nesse texto de Romanos, essa certeza é conferida onde?
no nosso espírito, na área espiritual, no nosso interior. Ou seja, nós precisamos buscar essa certeza também no nível espiritual inicialmente da nossa vida. Tentar buscar isso, essa compreensão. Obviamente, vamos utilizar a razão também, mas a espiritualidade, a conexão com Deus. E se essa certeza ainda não existe em nosso coração, talvez seja porque falta buscá-la verdadeiramente e profundamente, refletir a respeito dela. Ou mesmo, muitos crentes estão com uma vida de tanta carnalidade, com tanta distância de Deus, que precisa aumentar a busca espiritual, se arrepender, pedir perdão e voltar a ter essa certeza no coração. Mas não é só isso. A Bíblia diz ainda que nós podemos ter certeza da salvação porque a salvação é promessa de Deus. Sim, promessa do Senhor. Podemos então ter essa certeza da nossa salvação usando o quê? A nossa fé. Interpretando e crendo nas promessas que Deus nos fez, sim, na palavra dele. Observe, por exemplo, uma dessas promessas que eu peguei aqui da Bíblia, em Romanos 10, versículo de número 13, que diz o seguinte: todo aquele que invocar, preste bem atenção, vou explicar isso, invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, invocar aqui não significa falar o nome de Deus aí, né? Qualquer pessoa que falar Senhor Jesus será salvo. Não, não é isso que o texto está explicando. Invocar implica que a pessoa que invoca verdadeiramente o Senhor, que está em sua presença de fato, que tem temor pelo nome do Senhor, que entregou o seu coração a Ele, então por isso o invoca verdadeiramente, essa pessoa é um salvo. Então observe que o texto ele dá certezas, ele não dá dúvidas. Talvez vai ser um salvo, lá no final dos tempos vai ser um salvo. Diz que aquele que invocar será salvo. Temos ainda a promessa que nós lemos no começo desse estudo, onde o Senhor Jesus diz claramente para a gente. Lembre comigo aqui João 10, 28. Eu lhes dou, é óbvio, é claro. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Queridos, o Senhor Jesus, ele é comparado a um pastor. Agora veja, seria muito estranho um pastor salvar uma ovelha e depois largar ela aí pelo mundão afora, sem protegê-la, sem guardá-la, simplesmente largar para que ela possa ser então perdida por aí. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o pastor, ele é bravo contra os lobos. O nosso pastor, ele é severo. O nosso pastor, ele vai buscar a ovelha perdida. Esse é o nosso Deus. Então isso nos dá o quê? Certeza, é promessa. Está descrito na palavra de Deus. Então eu posso acordar a partir de agora, se eu entreguei meu coração a Jesus, todo santo dia eu sou salvo. Glória a Deus. Isso muda a nossa percepção de vida, como nós vamos ver daqui a pouquinho. A Bíblia ainda ensina que é possível ter certeza da salvação porque nós fomos selados por Deus. Ser selado significa que nós somos propriedade dele. Preste bem atenção no texto de Efésios 1:13 que diz o seguinte: em quem também vós, para quem está falando? Para os crentes que foram salvos. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, ou seja, eles receberam a mensagem do evangelho, tendo nele feito o quê? Crido. Eles creram na obra do Senhor Jesus. Diz o texto, o que aconteceu na sequência? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ser selado no contexto bíblico, os selos eram utilizados diferente do que é hoje para mandar cartas. Os selos, eles demonstravam que algo era de propriedade de alguém, que uma mensagem tinha vindo, por exemplo, de uma determinada pessoa que possuía aquele determinado selo. A ideia do texto é propriedade. Eu e você recebemos o evangelho, cremos de coração nele, somos propriedade do Senhor. O Espírito Santo está sobre nós. Agora pense junto comigo, se alguém creu em Jesus verdadeiramente, estamos falando aqui de crente real, viu? Não é do simpatizante, não é do convencido, é do crente mesmo. Se é agora discípulo de Cristo e está selado pelo Espírito Santo,
O que isso significa? Significa que essa pessoa está agora marcada como sendo propriedade de Deus. É meu, diz o Senhor Jesus, é minha ovelha. Isso significa também que os que foram selados podem ter certeza de que são de Deus, são ovelhas desse pastor e de que ninguém poderá tirar das mãos do Pai. Assim como o Senhor Jesus disse, assim como o Senhor nos trouxe essa grande mensagem. Observe, por exemplo, o texto que está aqui em 1 Pedro 2,9. Olha que interessante. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro está falando aqui para os irmãos que estão ali vivos. Não está falando que talvez lá na frente eles vão ter essa certeza, mas que vocês são propriedade exclusiva de Deus. Isso nos dá então a certeza da nossa salvação. Mas tem mais. Se você ainda tem dúvidas, a Bíblia ensina que nós podemos ter certeza da salvação porque o Espírito Santo é a garantia dela. Sim, Deus deu uma garantia para a nossa salvação. É interessante notar que Deus deixou registrado em sua palavra que vai existir uma garantia que ele chama de penhor. E eu vou explicar isso para você a respeito da obra de salvação que ele realizou em mim e em você. Observe o texto de Efésios 1, finalzinho do verso 13 e o verso 14, onde ele diz aquilo que nós já estudamos, que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, está falando do Espírito Santo, ele é o quê? O penhor da nossa herança. O que é o penhor? Quando você, por exemplo, financia uma casa, geralmente o banco pede uma garantia, pede um fiador, alguém que vai dar a garantia caso você não realize a sua obrigação de pagar em dia. A ideia basicamente é essa. O que o Senhor está dizendo aqui nesse verso? Olha só, a garantia que eu dei da obra que foi realizada em vocês é o próprio Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança, ou seja, não tem como perdê-la. Ele garante aquilo que foi realizado, até ao resgate, ou seja, a concretização da promessa lá no final, quando nós estaremos plenamente na presença de Deus. O Espírito Santo, então, ele é a nossa garantia. A gente tem uma certeza porque a obra foi feita e é garantida pelo Espírito Santo que o Senhor Jesus enviou, conforme João 16. Deus se coloca como a própria garantia da nossa salvação, porque, preste bem atenção nisso, se dependesse de mim, de você, a gente nunca seria salvo e nunca permaneceria salvo também. Isso é muito importante a gente entender. E se Deus é a garantia, não há por que não ter essa certeza no coração. A certeza de que receberemos a nossa herança. E já temos essa certeza nesse instante da nossa vida. Olha que lindo essa mensagem. Essa mensagem é linda demais. Mas tem mais coisa, fique comigo ainda. É possível ter certeza da salvação por meio da razão também. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo João deixou claro que podemos usar a razão para sabermos que somos salvos. Bastando saber e, obviamente, a fé entra aqui também, crer no que diz a palavra do soberano Deus. 1 João 5,13 nos explica o seguinte: essas coisas eu vos escrevi, está falando aqui da palavra, do evangelho, a fim de saberdes. Preste bem atenção. Saber tem a ver com compreender, tem a ver com aprender a verdade. E o que João quer que eles saibam? Que tendes a vida eterna. Olha só que lindo isso aqui. Vocês, meus discípulos, o João está falando aqui, eu quero que vocês saibam, na mente de vocês, com a compreensão de vocês, que vocês são salvos. A vocês, ou a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Vocês creem no Filho de Deus? Saibam, vocês têm a vida eterna. Não é amanhã, não é depois, é agora. Já tem essa certeza. Isso é fé baseada também na razão, no saber. Deus nos deu a conhecer a sua obra salvadora e nós podemos crer nela por meio desse conhecimento que ele nos deu e também da fé salvadora, da fé que nos capacita a enxergar as verdades de Deus. É lindo demais. Mas temos ainda na Bíblia que é possível ter certeza da salvação porque outros servos também demonstraram essa certeza e nos ensinam a respeito disso. O apóstolo Paulo, por exemplo, demonstrou em suas cartas que tinha plena convicção
de que era salvo e de que assim que morresse, receberia a sua herança na presença de Deus e que nós também seríamos como ele. E nós também podemos ter essa certeza como ele. Observe no texto de 2 Timóteo 4, versos 7 e 8, onde o apóstolo diz o seguinte: olha, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Olha a certeza, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ele está falando lá no final das coisas. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Querido irmão, querida irmã, você ama o Senhor Jesus? Você ama a vinda do Senhor? Você tem satisfação em Deus? Você tem que ser como Paulo, ter essa certeza. A sua coroa está guardada. O Senhor, reto juiz, vai te dar, vai te encaminhar até o último dia. Você estará na presença dele e você já tem essa certeza agora, como o apóstolo Paulo demonstrou aqui. Coisa linda que muda a forma como a gente enxerga a vida. Mas temos ainda na Bíblia que nós temos a certeza da salvação porque Deus quer que eu e você tenhamos essa certeza. É vontade de Deus. A Bíblia afirma que ter essa certeza é necessário para a nossa vida aqui na Terra. E devemos procurar com zelo e com dedicação ter essa certeza e desenvolver cada vez mais a missão que Deus deu a cada um de nós. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, explica o seguinte: por isso, irmãos, procurai com diligência, de forma zelosa, não de forma negligente, Diligente é o contrário de negligente. Observe que o texto diz: cada vez mais procurem com diligência confirmar a vossa vocação e, preste bem atenção nessa palavra, eleição. Sim, que vocês são de Deus, salvos, servos, propriedade de Deus. Confirmem isso no coração de vocês, porquanto procedendo assim, diz o Senhor aqui, não tropeçareis em tempo algum. O que significa não tropeçar? É ter certeza que você está andando na luz, é buscar a missão, é andar no caminho de Deus. A certeza de quem nós somos, da nossa missão, da nossa salvação, isso tudo muda a forma como nós vemos a vida e a missão de Deus. Quem tem certeza da salvação e da missão não fica se lamentando, não fica com mimimi, não fica perdendo tempo com lamentações à toa, mas vai para a missão, vai para a oração, vai para o serviço, vai para o dia a dia no mundo, no seu trabalho, na sua escola, fazer a missão, vai trabalhar para Deus. É certeza, é fé, é ousadia, não é medo, temor e covardia. É isso que a palavra diz, é por isso que Deus quer que eu e você tenhamos essa certeza. Mas é possível ainda ter certeza da salvação por causa da fé, através da fé dada a nós por Deus. A fé nos capacita a enxergar e tomar posse da convicção de que a obra realizada por Deus em nossa vida, no nosso coração, é obra séria, não é obrinha pequena não é porcaria não é coisa mal feita. A certeza de que nós somos salvos e já gozamos nesta vida dessa certeza, conforme nos ensina a palavra e conforme nós podemos crer pela fé. Diz o texto de Romanos 5, verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé. E vamos relembrar aqui, o termo justificado significa que Deus nos transformou em justos por causa de Cristo, não porque a gente tinha mérito, mas Jesus Cristo, pelo seu sacrifício e através da fé que nós temos no sacrifício dele, nos transforma em quê? Justos, pagou a nossa dívida. Diz o texto que isso então gera uma consequência. Temos o quê? Paz com Deus, por intermédio da obra de Cristo, obviamente. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Esse intermédio aqui se refere a Cristo. Através de Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Qual é esta graça? É a nossa salvação, é a justificação, na qual nós estamos o quê? Firmes, nós cremos nela, nós cremos na obra e nós andamos dia a dia com essa fé no nosso coração. A gente não fica assim, hoje eu sou salvo, amanhã não sou, depois não sou, hoje sou. Não, estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A glória de Deus é a manifestação final, objetiva, o juízo, a salvação plena, todas as promessas sendo concretizadas. A gente crê nisso e a gente anda nisso e a gente anda nessa certeza através da fé. Queridos,
Espero que tenha podido aqui convencer o seu coração de que você tem que parar com essas dúvidas, tem que ter certeza da sua salvação. E para continuar os nossos estudos, eu quero que você estude mais esses versos aqui, que está lá em Efésios, esse vídeo que eu fiz para você sobre o capacete da salvação. Como que eu posso colocar esse capacete e ter mais certeza ainda a cada dia? Veja esse vídeo, aprenda mais, cresça no conhecimento do Senhor. Até a próxima, fica com Jesus.